Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 11 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E nós estamos em janeiro do ano de 1858. Hoje nós vamos estudar sobre as diferentes naturezas de manifestações. Vamos envolver a nossa irmã Mita, que irá fazer nossa prece de gratidão, e a nossa irmã Carla e a Mita irão conduzir esse estudo. É com alegria, Jesus, que te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para o aprendizado que nos levará à nossa melhoria interior, para que finalmente possamos colocar em prática teus ensinamentos, essas verdades que foram novidades nessa década de 1858 e que para nós talvez seja repetições de lições. Ajuda-nos para que possamos compreender realmente essas lições desta vez, que possamos colocá-las no nosso dia a dia, não apontar dedo para ninguém, que seja só para nós. Quem está ouvindo aqui, encarnado ou desencarnado, quem ouvir aonde quer que chegue essa lição é para você, é para mim, é para nós que estamos ouvindo. Então ajuda-nos, Mestre, com teu amor e a tua misericórdia, a ficarmos contigo, porque o teu amor nos acompanha desde sempre, que assim seja. Hoje nós vamos iniciar o item Diferentes Naturezas de Manifestações. Os espíritos atestam sua presença de diversas maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor grau de elevação. Todos os fenômenos dos quais teremos ocasião de nos ocupar ligam-se naturalmente a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, acreditamos, pois, dever abrir a série de nossos artigos pelo quadro das formas de manifestações. Pode-se resumi-las assim. Então, ele está dizendo, né, que os espíritos se manifestam, claro, com a sua capacidade, se ele tem capacidade de se comunicar, com a vontade, com maior ou menor grau de elevação e, acima de tudo disso, ainda falta a gente dizer, com a permissão de Deus. Então, por exemplo, um espírito muito atrasado, muito materializado, ele não pode dar uma comunicação de psicografia. Às vezes ele pode só bater, só arrastar, só fazer barulho. Então, conforme a aptidão, vontade e o seu grau de elevação, vai ser a comunicação dele. E agora ele vai dizer um quadro para a gente nunca mais se esquecer. Então, a primeira forma de manifestação é a ação oculta, quando nada tem de ostensivo. Tais, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos e etc. A gente chama isso de uma ação Oculta. Agora, por que oculta? Porque a gente não tem ciência da presença desse espírito. Não tem. E como dizia Paulo de Tarso, é a nuvem de testemunhas, né? Que está com a gente. Chama muito de intuição, né? Tipo uma intuição. Por isso é que ele diz nada ostensivo, não sacode mesa, não bate cadeira, não tem voz direta, não entra em transe, é oculto, nem se percebe que está recebendo uma influência, vamos dizer assim. De repente, uma ideia que ocorre, né? Segundo, ação patente ou manifestação, quando é apreciável de uma maneira qualquer. Então, essa ação patente ou manifestação é quando a gente percebe, né? Batidas, escrita, o médium percebe quando não é dele. Então, é de uma forma que você aprecia que não é da pessoa, não deixa Fica dúvida. claro, né? Ação patente, fica claro que é algo externo. Imagina a escrita direta, por um acaso, né? A voz direta também, que é a pneumatofonia, as próprias batidas da mesa respondendo sim ou não, né? É uma ação patente, né? Uma prancheta, etc, etc. Terceiro, manifestações físicas ou materiais. São as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como os ruídos, movimento e deslocamento de objetos.
Essas manifestações frequentemente não trazem nenhum sentido direto. Tem por fim somente chamar a atenção para qualquer coisa e de convencer-nos da presença de um poder extra-humano. Também é patente. Então, agora ele vai falar das ações patentes ou as manifestações patentes, de que tipo elas podem ser. Físicas ou materiais, que aí ele diz, não tem por fim, só o único objetivo é chamar a atenção. Batida, ruído, arrastar, bater, jogar objeto, é só para chamar a atenção. É porque há um movimento, mas não há uma comunicação de forma mais assim, uma comunicação, uma mensagem. Não há uma mensagem, né? Chama a atenção, mostra que algo está acontecendo, mas não traz uma mensagem. É uma mensagem? É uma mensagem. Oi, alguém aqui, né? Tô aqui. Isso já é um movimento de mensagem, isso já é uma comunicação. Mas não traz um texto, não traz dizer, olha, eu sou fulano, beltrano, vim aqui, porque eu quero chamar atenção. Não tem isso, né? Por isso que ele chama só de uma manifestação física ou material. Não, tem um signo, mas não tem significado. Pronto. Quarto, manifestações visuais ou aparições, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem nada possuir das propriedades conhecidas da matéria. E aí depois ele fala no livro dos médiuns que até as aparições, isso às vezes ocorre, muita gente vê e nem se dá conta que viu e não era um encarnado, era um desencarnado. Você vê, e aqui mesmo na revista a gente vai ver vários casos que ele vai contar de aparições. Porque a diferença é que na visão eu sou médium, eu estou vendo. Na aparição é um caso isolado, específico. Então, quem já não teve um fenômeno de aparição? Quase todo mundo traz uma história. Um dia eu estava levantando da cama e de repente eu vi, mas foi muito rápido, isso é uma aparição. Em um momento, ou como a Mita trouxe agora, às vezes a gente conversa com um espírito na rua e a gente nem sabe, mas já está desencarnado. E é uma aparição, mas a gente nem deu conta. É aquele caso daquela pessoa que tu estava no hospital e de repente apareceu uma pessoa, conversou contigo, te acalmou, daqui a pouco aquela pessoa foi embora e tu nunca mais viu aquela pessoa. Mas não tinha, não, moça, não tem. Mas ela disse que ela era enfermeira. Não, senhora, não entrou ninguém aqui. A pessoa fica desesperada. Foi uma aparição, é um caso específico e isolado. Quinto, manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que comporta um sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade, é uma manifestação inteligente. Existem em todos os graus. Então, as manifestações espíritas, propriamente dita, as mesas girantes começaram só com os ruídos, só com as diversões, depois a responder perguntas, às vezes perguntas tolas, depois foram progredindo até ver, disse, olha gente, larga a prancheta, larga a mesa, pega aí que dá para fazer uns ditados, umas manifestações mais inteligíveis, com melhor conhecimento. Então tem uma gradação, e aí ele diz, é uma manifestação inteligente e existe em todos os graus. Porque se é um fenômeno espírita, se uma mesa que não tem inteligência, então tem que ter alguém com inteligência para fazer essa manifestação. E a manifestação inteligente, porque havia assim, tu imagina assim, mesa, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se a resposta for sim, bata 2 vezes. Se a resposta for não, bata uma. Aí a mesa vai, levanta e bate 2 vezes. Isso é um ato inteligente, né? Então já é o que eles chamam aí de manifestações inteligentes. É só um som? Só que está respondendo de forma inteligente. Não é uma resposta mecânica. Né? Não é uma resposta. Não é só barulho. Não é um movimento mecânico. Que passou e faz movimento exatamente, não é um movimento mecânico, não é, porque o movimento mecânico ele é constante. De repente eu pego aqui, eu tô mexendo aqui, é um movimento mecânico. Se eu digo bate 2 vezes, 3 vezes, mexe só um lado, não vai interferir, ele vai continuar nesse movimento mecânico. Nesse caso não, ele para e ele bate. Responde, então é um ato que
uma ação inteligente, uma comunicação inteligente. Sexta natureza. As comunicações são manifestações inteligentes que têm por objetivo a troca de ideias entre o homem e os espíritos. Então, a manifestação, além de inteligente e ter em todos os graus, ela procura uma troca, como disse a tia. A mesa, quando está batendo para responder sim ou não, ela está respondendo o quê? Uma pergunta de um homem. Então, isso é uma troca entre humanos, como a gente acabou de ver na Gênese, entre humanidades de comunicação. A natureza das comunicações varia conforme o grau de elevação ou de inferioridade, de saber ou de ignorância do espírito que se manifesta, e segundo a natureza do assunto de que se trata. Podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. Como a gente viu no estudo, acabou de ver no estudo da Gênese, os espíritos nada mais são as almas dos homens sem o corpo físico. Então, tal qual como os homens, existem de todos os graus, de todas as inteligências, de todos os saberes e de todas as intenções. E aí ele diz, essas manifestações, essas comunicações, elas podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. E aí ele vai falar de cada um. Exatamente. Por isso, quando ele fala a natureza das comunicações. Então, que tipos são as comunicações? Qual a natureza? É de todos os níveis. Então, do jeito que a gente reúne pessoas e tem conversa, o que a pessoa conversa? Cada um fala daquilo que está dentro do seu nível, da sua forma de ser, do seu jeito de ser. Então, se a gente faz uma festa, reúne vários números de pessoas, vai ter tudo que é assunto. Se você passar pelas 20 mesas que estão ali, cada mesa está rolando um assunto. Agora, se for o mesmo grupo, sempre o mesmo nível ali, tu vai passar pelas mesas, tu vai ver os mesmos conversas. Está todo mundo falando mal do outro, ou então está todo mundo falando de política, ou está todo mundo falando de negócio. Acaba sendo o mesmo assunto. Por quê? Porque são pessoas que estão no mesmo nível. Agora, se nós vamos reunir num salão de festa pessoas de vários níveis morais e intelectuais, aí a gente vai ver uma variedade de assunto. Então, o mundo espiritual é exatamente isso. Então, todos os espíritos são iguais? Não. Estão no mesmo nível? Não. Vão abordar o mesmo assunto? Também não. E se abordarem, vão abordar de maneira diferente. Exatamente. E aí, volta para aquela análise lá da Gênesis. Vai acreditar em tudo? Não. Passar pela lógica e pela razão. Porque parece algo assim, meio insignificante, nós falarmos assim, os espíritos estão em várias horas. Não é insignificante, porque mesmo com a informação da escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, quando as pessoas vão para a prática espírita, elas escutam os espíritos e passam a ter aquilo como verdade. Elas não conseguem, na hora da prática mediúnica, lembrar da escala espírita. Mas o espírito falou isso. Minha filha, você tem que ler a escala espírita. O fato de um espírito falar não quer dizer que seja verdade, não quer dizer que seja mentira. Quer dizer que tem que ser avaliada. É isso. Então a gente acaba idolatrando muito por um processo realmente atávico nosso, ou seja, uma repetição nossa do passado, em acreditar tudo o que se dizia. As comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais maliciosos que maus, e que não ligam nenhuma importância ao que dizem. Frívolo é sem importância, inútil ou superficial. Então, as comunicações que são sem importância, inúteis ou superficiais, emanam de espíritos levianos. O que são espíritos levianos? Insensatos, irresponsáveis, que não refletem o que falam. Falam qualquer coisa e qualquer bobagem. Então, é isso que são as comunicações frívolas. Não tem compromisso com nada. Compromisso que a gente diz assim, o que eu te falar, eu não quero saber a repercussão que isso vai dar em você. Mas isso somos nós. Quantas vezes a gente vem com uma fala, mas a gente não tem noção. A gente não está nem preocupado como isso vai repercutir dentro daquela pessoa.
Porque a gente também não pode pegar a verdade para estar chicoteando ninguém. Como a gente também não pode, seja qualquer pessoa. Então, esse é o espírito leviano. Ele não está nem um pouco preocupado o que a fala dele irá causar em fulano e beltrano. Ele só falta dizer, eu não estou nem aí. Quando eu tenho de falar, eu falo mesmo. Falo qualquer coisa, não quero nem saber. Esse é o espírito frívolo. Então, à medida que a gente vai estudando, a gente vai percebendo a seriedade da fala. Olha, a preocupação que o espírito superior tem, os espíritos superiores, como eles irão nos falar, porque a nossa fala irá causar uma imagem mental em cada um. E nós sabemos que, às vezes, uma fala, como hoje tão bem falado, um gatilho, né? Pode ser um gatilho, de repente essa fala para mim não é nada, mas isso para o outro é um gatilho enorme. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, a gente começa a ter mais cuidado, a gente começa a peneirar mais a nossa fala. A gente pensa e a gente se... Opa, não é bom falar. E a gente se cala. Porque a gente já começa... À medida que a gente vai amadurecendo, a gente já começa a nos preocupar qual a emoção e que sentimento vai trazer essa minha fala para aquela pessoa. Ah, tia, é difícil a gente saber... Não, não é difícil. É só a gente aprender a falar tudo que possa colocar o outro para cima e nada que possa colocar a pessoa para baixo. Você chega próximo da Carla e diz, nossa, Carla, tá seco. Se a pessoa tiver algum problema em relação... Se ela for, por exemplo, uma pessoa que pensa muito em doença, se ela for hipocondríaca, como é que ela vai ficar? Né? Ou então, se de repente ela está muito gorda, eu digo assim, meu Deus, Carla, tu vai parar aonde desse jeito? Esse tipo de fala são falas levianas. Você não ajuda em nada. Então, o que diz o Evangelho? Seja doce, manso, né, para os erros alheios e severos para os vossos. Então, que eu posso usar essa crítica para mim, mas eu não tenho o direito de usar isso para o outro. Então, hoje a gente fala assim de uma forma até um pouco acadêmica, mas vamos pegar a fala de Jesus. Vamos pegar o Evangelho. Então, são esse tipo de coisas que a gente... Então, isso é um espírito leviano, que tanto tem no mundo espiritual, como também tem no mundo físico. Talvez no mundo espiritual, um espírito deseja uma reunião mediúnica e diz assim, a pessoa tem pavor, filho único. Tem pavor de pensar em doença. Aí o Espírito vem assim, olha, te prepara que o teu filho vai cair uma doença muito grande. Pronto, acabou com a pessoa. Ele não quer saber se isso vai te deixar inquieto, se você não vai dormir, se você vai acreditar ou não vai acreditar. Ele jogou a bomba porque ele adora ver a desgraça alheia. Então, que nós possamos sempre estarmos muito atentos para não termos atitudes levianas, né? De pessoas que não têm comprometimento com a verdade e nem se preocupam o que isso poderá ocasionar no outro, né? No outro. Isso tudo, gente, é caridade moral. É por isso que a gente aprende. A caridade material é a mais fácil. A caridade moral é a mais difícil, porque ela exige de mim um ser humano melhor. E nas travessuras, eles podem dizer, nas comunicações frívolas, tem muito centro, dia de sexta-feira, vamos todos usar branco, porque o mentor mandou. Isso é um espírito frívolo, é uma travessura, mas que vai causando coisas que a gente vai repetindo e nem se dando conta. E às vezes esse espírito frívolo, volta ainda a repetir, está dentro do centro espírita encarnado. Sabe esses trabalhadores que vai inventando marmota? É um espírito frívolo, sem seriedade, sem respeito com a doutrina espírita, né? Às vezes até a gente diz assim, tem pessoas que querem montar centro espírita à sua maneira. Não é a maneira do Cristo e nem a maneira da doutrina, é a sua maneira. É do jeito que a pessoa quer. Tu já pensou? As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro, procedem somente de espíritos inferiores ou que se não despojaram ainda de todas as impurezas da matéria. Expressões grosseiras, né? Ofensas, palavrões, palavras de baixo calão, jogando um contra o outro. Isso são comunicações grosseiras e, como a gente já sabe, ele está dando essas dicas, servem para a gente quando a gente vê qualquer tipo de comunicação, qualquer coisa que chegue até a gente. Uma vez uma pessoa veio me dizer que tinha recebido uma comunicação que o espírito dizia que ele era um espírito superior
e que precisava, toda vez que ele fosse ser evocado, que botasse um prato de mel, não sei o quê. Quando a pessoa me falou, eu disse, gente, isso não é espírito superior, não precisa de mel. Então, mas uma pessoa que acredita, e essa pessoa estava iniciando na doutrina espírita e já acreditou. Então, isso são coisas que são grosseiras. Se é espírito inferior, na certa. Mas essa pessoa, ela recebeu através de outro médium? Você sabe dizer, Mita? Através de um outro médium dentro da instituição. Agora você vê uma pessoa, como ela diz, com pouco tempo de espiritismo, já frequentando reunião mediúnica. Então é por isso que o Kardec fala do perigo. Gente, o maior estrago nos neófitos, né, pessoas que estão há pouco tempo estudando, porque você pode ter 15 anos de espiritismo, mas você não estuda. Então você é um neófito. Não é questão de tempo. Então, quanto tempo você está estudando o espiritismo? Então, essa pessoa, qual é o perigo? Vai para a prática mediúnica, vai se tornar fascinado. Qualquer coisa acredita, né? E fica fascinado. E faz um estrago enorme. Por quê? Porque ela acha que todo mundo está errado e ela está certa. E depois que você fica fascinado, é muito raro você sair da fascinação. Você já briga com todo mundo, quer montar um novo centro espírita com os fascinados, e ali vai criando nova forma, novas técnicas. É muito comum isso acontecer, gente. Então, por isso o perigo. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e a maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de qualquer trivialidade. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tenha um fio útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. Comunicações sérias, a dica. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, isenta de qualquer trivialidade, ou seja, qualquer coisa banal, coisa comum, e toda comunicação que exclui essa frivolidade e a grosseria, mesmo que seja, né, de interesse particular, é uma comunicação séria. E você vê o conteúdo, você vê isso, prestando atenção e vendo o conteúdo. E se tem lógica, como a gente viu no livro dos médios, não é aquela comunicação que não é nada com nada, que não diz nada, né? E ele está dizendo aqui, não são palavras bonitas, ele não está falando palavras bonitas. É que diz uma coisa de interesse, que dá uma lição, por isso é sério. Que tem um fim útil. Porque linguagem difere de palavras, né? Parece algo assim, meio um contrassenso, mas o que acontece? Às vezes tem espíritos que falam palavras com um bom vocabulário, mas é um espírito pseudo-sábio. Então, essa linguagem é o que vai falar, por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo para a gente entender. Na obra, acho que no Mundo Maior, não me lembro, no Mundo Maior, tem um caso lá, eu acho que é o Obreiros da Vida Eterna. Realmente me perdoe, gente. A gente lê muito, a gente acaba, mas é a obra de André Luiz. Mas é o caso de uma senhora que o André Luiz foi ao cemitério, Obreiros da Vida Eterna. Ele foi ao cemitério e chega lá, viu uma senhora vinculada a uma sepultura e percebia que aquela sepultura fazia pouco tempo, porque o barro ainda estava muito solto, né, em cima. E ela estava ligada ao cadáver, aquele espírito, né? Via-se o fio ainda ligado. E aí, na hora que o mentor espiritual vai falar, na verdade, ela foi uma mulher que traiu o esposo, teve vidas extraconjugais. Então, sabe como foi que ele falou? A nossa irmã, ela foi uma borboleta saltitante. Então, ou seja, essa irmã, ela foi praticamente uma prostituta, ela traiu o esposo dela várias vezes, teve vários amantes. Você está vendo? Então, a linguagem é a forma de falar sem chocar, sem despertar qualquer animosidade. Ninguém vai ouvir. Então, eu posso falar de um ato provocando violência em vocês, provocando raiva. A minha linguagem, entendeu? Eu estimulo, na hora que eu estou falando, eu estimulo vocês a raiva. Eu estimulo. Ou então, de repente, falar uma cena sexual com sensualidade.
E o que eu vou provocar em vocês? Então, isso é o que ele chama linguagem. Então, eu posso falar de um assunto delicado, mas a linguagem com que eu vou tratar desse assunto não desperta em nenhum de vocês qualquer sentimento inferior. Então, isso é a nobreza dos espíritos superiores. Eles têm uma linguagem, essa linguagem, falando essa forma de se falar, muito elevada, muito nobre. E que difere de palavras, porque você pode usar palavras difíceis e bonitas e ser um esculacho, né? A mensagem. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por objetivo principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia e etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para extrair dessas comunicações um proveito real, é preciso sejam elas regulares e seguidas com perseverança. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os secundam, ao passo que deixam aos espíritos levianos, com suas facécias, a tarefa de divertir os que não veem nessas manifestações senão uma distração passageira. Somente pela regularidade e frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais nos entretemos, assim como o grau de confiança que merecem. Se é preciso ter experiência para julgar os homens, mais ainda será necessário para julgar os espíritos. Então, as comunicações instrutivas também são comunicações sérias, mas uma comunicação séria pode ser uma mensagem particular. E as comunicações instrutivas, elas são de modo geral, é um ensinamento, mas é direcionado à ciência, à moral, à filosofia. Isso vai depender do grau de elevação dos espíritos, né? Elas podem ser mais ou menos verdadeiras e vai depender do grau de elevação do espírito e da desmaterialização desse espírito. Como a gente viu, vai ver na Gênese, que tem várias teorias que aparecem e a gente vai vendo que a teoria é até bonitinha, mas depois que a gente vai ver, naquela época ele tinha que saber, mas são teorias que não tem nada a ver com nada a ver, entendeu? Mas foi um espírito, era um espírito que não era tão elevado, mas tinha uma boa linguagem e teve uns que até acreditaram nessas teorias desses espíritos. Então ele disse, e no final ele disse que os espíritos levianos facécias são gracejos. Então eles deixam que para os espíritos levianos esses gracejos para quem quer só se divertir. E que para saber se uma comunicação é séria ou não, ou é instrutiva ou não, precisa frequência, repetição e outra coisa que ele fala, se a gente precisa de tempo para julgar os homens, é preciso mais tempo ainda para julgar os espíritos. Não é só uma comunicação, só uma coisa bonita que a gente vai acreditar logo. Comunicação mais ou menos verdadeira. Como a comunicação pode ser instrutiva e mais ou menos verdadeira? Porque naquela época, quando ele está até na Gênese, vai ter, da formação da Terra, teve uns espíritos que mandaram, por exemplo, uma teoria de que a Terra foi formada de partes que vieram do espaço e se formaram, de outros planetas e formaram da Terra. Gente muito boa, correspondente da Revista Espírita, como o Sr. Jobá, ele acreditou nessa teoria e queria que fosse. O Kardec disse para ele, não vamos dar opinião agora, vamos esperar o tempo para ver. E depois ele disse, isso aqui não tem nada a ver. A própria ciência diz que as partes que são constituídas do planeta não vêm do espaço e se uniram, se uniram já prontas e formaram. As camadas de carbono a gente vê que são eras geológicas. Então é nesse sentido que mais ou menos. Qual foi a pergunta dela, Mita? Faz aí a tua pergunta, Maria. Faz aí a tua pergunta. Como as comunicações instrutivas podem ser mais ou menos verdadeiras? Que ainda, completando o que a Mita estava falando, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o fato de ser espírito, ele não sabe tudo. Então, isso vai depender do nível. E, mais ou menos, a gente tem também aí espírito pseudo-sábio, que é o que faz a meia verdade.
Ele sabe uma parte e a que ele não sabe, ele inventa. Ele inventa. E é por isso que a gente diz, a meia-verdade, ela faz um estrago maior do que uma mentira. É por isso que o Kardec disse, é melhor excluir 9 verdades do que aceitar uma mentira. E ele fala aí nesse texto que é necessário o quê? Só 1, 2 comunicações? Não. Muito tempo Regularidade, ali. Regularidade, frequência. Quando Kardec ia, ele já ia com as perguntas formuladas, muito bem escrita. Sabe? E essa frequência e regularidade para poder avaliar ter essa avaliação moral e intelectual do espírito. Porque numa primeira comunicação mais superficial, ele fala uma coisa, aí na outra já pergunta, aí ele já vai se enrolando, como a gente vê em todos os estudos que ele... Aí vai vendo, esse aqui sabe, é pseudo-sábio, sabe só um pouquinho. Tem como a gente conhecer uma pessoa de primeira? Não. Não, a gente não pode fazer um julgamento de um primeiro encontro. Necessário ali estreitar laço, e é estreitando o laço que nós vamos nos conhecendo uns aos outros. O mundo espiritual também não é diferente. E essa frequência e regularidade não é só para comunicação para os espíritos. Essa frequência e regularidade é também para quem participa do estudo, das comunicações, para avaliar, para ir tendo esse aprendizado. E essas instruções iniciais aqui, elas parecem bem simples e são, né, também bem simples, porque é o ano 1 da revista, primeiro mês, ele está dando as pinceladas de como vai ser todo o trabalho, para não haver dúvidas de como que ele avalia todas as mensagens. Olha tantas informações que ele já tinha em 58, né? É por isso, gente, o senhor não tinha tempo para nada. Que, gente, isso dá muito trabalho. A vida dele foi confiscada. A vida dele foi confiscada. Por isso que ele não dava mais conta da sua vida profissional. É muito trabalho. Olha, em 58, ele conheceu o espiritismo o quê? Talvez 55. 55, claro, foi 55? Foi. Em 58 ele já tinha, em 57 ele já tinha o Livro dos Espíritos. Em 58 já começou a revista. Aí tu acha que o homem vai parar? Não, ele já vai para o Livro dos Médiuns. Então, ele respirava espiritismo. Acho que ele dormia pouquíssimo. 54, desculpa. Perdão, 54 aqui a Mita está falando. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos mais esse estudo, agradecendo ao nosso Senhor Jesus, aos amigos espirituais, por mais essa oportunidade de estudo e trabalho. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.